Abra comigo sua Bíblia, Salmo 89. Nós vamos ler verso 30 ao 37 juntos. Se os seus filhos abandonarem a minha lei e não seguirem as minhas ordenanças, se violarem os meus decretos e deixarem de obedecer aos meus mandamentos, com a vara castigarei o seu pecado e a sua iniquidade com açoites. Mas não afastarei dele o meu amor. Jamais desistirei da minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. De uma vez para sempre jurei pela minha santidade e não mentirei a Davi, que a sua linhagem permanecerá para sempre. Diga, a sua linhagem permanecerá para sempre. E o seu trono durará como o sol, sempre como a lua, a fiel testemunha no céu. Amém? Quem é a linhagem de Davi? Quem é da linhagem de Davi? Oi? Começou? Vamos lá? Jesus. A linhagem de Davi durará para sempre. Ele reinará. E ele voltará para reinar. Nós temos uma ardente expectativa, não é mesmo? Juntos. Estava conversando agora antes do culto com a Si, com a Jéssica ali. Como a gente percebe que a vida da igreja está muitas vezes desconectada, ou mesmo desinteressada, ou despreocupada com tudo que está acontecendo e com a expectativa sobre a volta de Jesus. Estão vivendo as suas programações, com as suas boas intenções, querem honrar o Senhor de todas as maneiras, mas não olhando e entendendo aquilo que o Senhor muitas vezes está fazendo, ou mesmo aquilo que o Senhor está esperando da sua igreja. E por isso essa noite, queridos, eu quero que eu e você tenhamos o coração, os olhos e os ouvidos atentos à sua instrução, à verdade daquilo que Ele quer revelar e tornar visível e possível nesse tempo, amém? Então vou pedir para você colocar a mão no seu coração, orar com entendimento, orar pedindo ao Senhor que Ele abra os olhos do seu entendimento. Senhor, nós estamos em sua presença, Espírito de revelação, Espírito do Senhor que é verdade, vida em nós. Que a sua palavra, a sua semente hoje possa dar frutos em nós. Nós cremos no teu poder de nos convencer, de abrir o nosso entendimento. Que não sejamos ignorantes ou mesmo indiferentes ao que o Senhor está fazendo na terra. Mas nos levanta a verdadeira comissão que temos, a igreja dos últimos dias, que proclama a sua verdade, quem tu és, a sua volta. Nos faz amar quem o Senhor ama. Nos faz entender e compreender os teus planos para este tempo. Em nome de Jesus. Amém? Hoje é um culto muito especial, em collab com meu amigo, o Wayne, que logo vai subir aqui. Nós vamos ministrar juntos. Mas antes dele entrar, trazendo uma parte de ensino que eu pedi que ele desse a vocês, eu quero dar testemunho de um pouco daquilo que a gente viveu esses dias em Israel. Nós passamos, a maioria de vocês sabe, 15 dias lá. Foi um tempo que nós realmente não tínhamos como programar, humanamente falando, nem esperávamos acontecer. Mas o Senhor, desde que nos transicionou, começou a nos conectar com pessoas e ministérios que a gente realmente não imaginava. Nós não cavamos algumas conexões. O Senhor tem trazido e colocado pessoas em nosso caminho, tem nos apresentado pessoas, tem nos colocado em relacionamentos de aliança como realmente não esperávamos. E o Senhor nos levou até a Ticum,
global. Não sei quantos de vocês conhecem, todos sabem que é a Tikkun, estão ambientados com esse nome. Quem sabe o que significa a palavra Tikkun? Restauração, aleluia. O propósito do Ministério do Tikkun global e aqui no Brasil é restaurar realmente a igreja, para que ela tenha entendimento do seu ministério, do seu chamado aqui na terra. Restaurar a igreja de Jesus, entendendo a sua posição e o seu lugar. Assim como entender a respeito de Israel e seu povo. E clamarmos para que aquele que vem para reinar em Jerusalém tome o seu lugar. E nós estamos aqui convictos dessa verdade, ansiando por isso e preparando o caminho. Amém? Então, como eu falei, nós realmente não esperávamos essas conexões e fomos até Israel por meio desses relacionamentos que o Senhor nos apresentou. E nós fomos colocados nesse lugar. O Senhor nos posicionou, o Senhor nos levou para ouvir a igreja em Israel, para fazer amigos em Israel. Só que quando você fala de uma viagem, você pensa primeiramente nos lugares que você vai conhecer. Existem muitas pessoas mais místicas em relação a Israel, e alguns, eu lembro que quando nós falamos que estaríamos lá, pessoas que não eram nem aqui da igreja falavam: meu Deus, você vai para Israel, diz que é muita presença de Deus lá, né? Uau! E eu fiquei ouvindo aquilo. Por que lá vai ter alguma coisa da presença de Deus diferente daqui? E a verdade é que não tem nada místico nesse sentido. Quando você chega lá, você aterriza numa cidade linda, monocromática, fez muito bem aos meus olhos. Maravilhoso, Aline. Tudo a mesma cor, tudo a mesma pedra, não é? É lindo. A arquitetura é incrível. Mas não cai a presença de Deus sobre nós naquele lugar. Mas cai uma consciência daquilo que o Senhor quer fazer. Vem uma consciência sobre o amor dele por sua terra e seu povo. Essa semana, na mesa com as mulheres, eu compartilhei um pouco sobre Israel e eu quis fazer uma sondagem sobre o que elas entendiam de Israel, o que elas viam, como elas enxergavam Israel. E a verdade, queridos, que a igreja foi se distanciando de Israel. Só que à medida que você mergulha nas Escrituras, que você se relaciona com o Senhor, você entende que as afeições de Deus por Israel são reais. As afeições de Deus pelo seu povo são verdadeiras. Ele ama um povo. Ele escolheu um povo. Ele escolheu uma terra. E existe uma teologia chamada teologia da substituição, que faz com que você olhe as promessas na Bíblia e tudo que está escrito para Israel. Quantos de vocês já ouviram? Onde está escrito Israel, coloca você. Onde tem promessa para Israel, coloca você. Quantos já ouviram isso? Eu sou a Israel de Deus. Quantos já ouviram isso? Levanta a mão, seja sincerão. E se você ouviu e ainda acredita, deixa eu te dizer, isso é um espírito de engano e de mentira. Porque nós somos sim um povo amado, escolhido por Deus, mas nós fomos enxertados na oliveira verdadeira, por misericórdia do Senhor a nós, que nos deu espaço, mas Ele continua amando o seu povo, continua tendo uma promessa, porque como nós lemos aqui, Ele tem uma aliança com o seu povo. Ele amou o seu povo e Ele vai ser fiel à aliança com o seu povo. Nós fomos enxertados, nós somos gentios e judeus
de uma promessa. Nós temos que amar quem o Senhor amou. À medida então que eu tenho revelação de quem é o Senhor, da sua palavra, eu aprendo a amar os judeus, eu aprendo a amar Israel, eu aprendo a orar por Israel. E talvez isso seja muito distante e desconectado da sua realidade, porque você está aqui vivendo uma vida e você está muito longe de uma terra que está sofrendo perseguição, ataques desde sempre. O povo judeu é um povo perseguido desde sempre. Está num território perseguido desde sempre. Ele é cercado por inimigos. E um povo extremamente resiliente, amável, temente a Deus. Eles estão por um tempo com seu entendimento encoberto. Eles estão por um tempo não enxergando. Mas isso por causa de nós, que fomos enxertados pela misericórdia do Senhor, que está dando tempo à igreja para que chegue na sua plenitude e então Ele complete a sua promessa para com o seu povo. Estão comigo aqui? E nesses dias, eu estou fazendo só a introdução aqui para o Wayne entrar, mas nesses dias eu quero te conectar um pouco à realidade do povo lá. Porque eu, como boa psicóloga, eu sou observadora, né? E eu fiquei atenta para ver como aquele povo vivia. Nós tivemos que baixar um aplicativo, comentei com vocês no culto passado, que você fica sabendo que a sirene vai tocar para você correr para o bomb shelter, né? Então, na primeira vez a gente não sabia desse aplicativo. Primeira vez eu e o Farley estávamos no quarto, eu estava lá viajando, dando risada, e daí tocou a sirene, mas assim, meio distante, não é aquela coisa sirene que toca no teu ouvido, entendeu? Uma sirene lá de fundo, você não sabia se era ambulância. Ela não ia embora só, né? Porque a ambulância vai. E lá toca o dia inteiro a ambulância. De vias policiais, como é que fala? Viaturas policiais e ambulâncias. Vocês não exigem muito de mim, tá? Passei 15 dias falando espanhol, hebraico, inglês. Falando nada, né? Tentando. Mas passo o dia inteiro tocando essas coisas. Então, quando tocou a sirene, ela só não parava. Aí, de repente, Farley, eu falei, será que é a sirene? Dele, é a sirene. Não está parando. Aí, eu vou processar meu marido por tentativa de homicídio. Por quê? Ele mandou ir até a janela. Falou, vai lá ver se o pessoal está correndo. Se tem alguém fugindo. Gente, não pode ir até a janela. Você tem que fugir da janela, não é mesmo? Porque, na verdade, quando acontece a interceptação dos mísseis, o risco são os estilhaços, né? Então, por isso que eles falam, saiam das janelas e fujam para o bunker. Maravilhoso, meu marido. Vai lá dar uma olhada, enquanto eu me troco aqui. Aí eu corri para a janela, fiquei olhando a cidade meio vazia. Aí daqui a pouco eu vejo uma mulher de carrinho correndo com bebês, porque lá, gente, pai e mãe são de muitos. Todo lugar na rua, as famílias são enormes, muitos filhos. E esse era um carrinho, acho que era de gêmeos, trigêmeos, sei lá, mas assim, parecia que dava uma quadra inteira o carrinho da mulher. E ela estava correndo com o carrinho. Aí eu fiquei olhando, uma correndo. Aí daqui a pouco eu olho no terraço de um prédio, uma pessoa correndo, bem assim, ela dava volta, mas ela em torno dela mesma, acho que ela ficou meio perdida, por estar espaço aberto. Aí ela foi correndo, eu falei, tá perdida igual eu. Eu acho que é o alarme, Farley. Aí até a gente começar a se trocar para ir, porque, né, como que você vai de roupa para deitar num bomb shelter com um monte de gente? Aí até a gente se trocar, parou a sirene.
Aí nós descobrimos, né, que tinha que baixar o tal do aplicativo. E quando eu baixei o aplicativo, eu falei, bom, então agora eu vou ser sinalizada, né? Vou saber antes, vou me programar, vou me organizar, vou trocar de roupa, vou sair correndo, vai dar certo. Aí a segunda vez, estávamos no meio da rua, no meio do nada, só em torno, perto dos muros de Jerusalém. Começou a tocar. Eu até gravei um vídeo, mas não postei, porque não queria matar minha família do coração, não é mesmo? Eu ia postar, só acionar meus intercessores. Gente, tá tocando, vou para onde? O que você faz no meio da rua? Não sei, não tem informação. Aí corremos para um shopping perto que tinha lá, um shopping meio céu aberto, assim. E o mais louco que eu fui descendo e as pessoas estavam indo calmamente em direção ao Bom Shetra. Estavam indo. Que tinha tocado, tinha tempo até a sirene tocar. Aí fui indo, daí ficou uma mulher na porta, assim, e daí ela explicando. E eu dou de interpretação, que eu estava entendendo tudo que ela estava falando. Aí ela, vocês vão começar a ouvir daqui a pouco. E daqui a pouco você começa a ouvir, realmente, o bombardeio, os mísseis, bem longe, mas real. Os mísseis sendo interceptados. E a gente lá, assistindo. Aí ela apontou para quem queria ir. Mas ela falou, está muito longe, está ouvindo? Está bem longe. Está tudo bem. Eu, aleluia, né? Graças a Deus. Está bem longe. Mas eu fiquei olhando aquelas pessoas que estavam vivendo a vida comum, indo ao shopping, passeando, comprando, e sorrindo, e vivendo. Jerusalém é estranhamente um lugar seguro. Se você dissesse para mim, quer ir para Jerusalém hoje, agora, vou. Se eu puder ir com os meus filhos, eu vou. Você tem uma sensação de segurança naquele lugar. Porque, claro, você tem tecnologia, você tem toda a estrutura da cidade que é pronta para o pior. Mas você vai olhando aquelas pessoas e fica impressionada com a resiliência delas. Mas sabe o que é interessante? Quando você começa a observar alguns detalhes, você vê que existe uma dor. A dor da perseguição, a dor da rejeição. E eu lembro que um dos museus que nós fomos visitar, nós sentávamos sempre na entrada ali, o instrutor, como que é o nome dele? Guia. O guia sempre dava uma ideia do que a gente iria ver. E eu lembro que a gente ficou sentadinho lá e ele explicando todas as coisas que a gente iria ver naquele museu. E de repente o Espírito Santo fala para mim, olha para a recepção. E eu lembro que meus olhos, foi como se o Espírito Santo fizesse assim com a minha cabeça. Olha, a recepcionista. E de repente eu olhei para aquela recepcionista que nos recebeu tão sorridente, tão alegre, tão gentil. Ela era uma pessoa com tantos tiques, manias. E naquela hora o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração. Ela é uma pessoa com emoções, que tem uma história, que tem uma experiência de vida. E nós não imaginamos, porque o Holocausto, gente, aconteceu há quanto tempo? Esses jovens lá são netos, bisnetos de pessoas que estavam no Holocausto. E um país que vive guerra e guerra o tempo todo. E naquela hora eu me compadeci de uma menina jovem sofrendo de uma ansiedade, de uma dor que nós não conhecemos. Eu falei, inclusive postei, fiz um Reels do dia mais difícil para nós, quando nós fomos no local do 7 de outubro,
de 2023, com o Festival Nova, onde aqueles jovens estavam fazendo uma festa, quando um grupo terrorista entrou, onde jovens, mais de 300 jovens foram ceifados naquele lugar. Sabe o que foi difícil? Olhar no rosto daqueles jovens, cada fotinho deles, e ver uma família descrevendo, narrando a vida deles, quem eles eram, a alegria que eles tinham, as práticas que eles tinham, as habilidades, os talentos que eles tinham. E aquelas famílias estavam contando quem eles eram. E naquele ambiente tão doloroso de se deparar, de ver que vidas foram ceifadas com tanta agressividade, você olha e fala: puxa, isso está tão distante de nós. Nós não imaginamos o que é sofrer o terror, o que é sofrer uma perseguição, o que é ser odiado. Você tem gravações de conversas dos participantes do Hamas, conversas com seus familiares, dizendo: mãe, você não sabe, eu acabei de matar um judeu. Você não sabe a alegria que eu estou sentindo. São narrativas verdadeiras que estão lá registradas. Discursos de ódio de um povo que é perseguido desde sempre, por gerações. E ainda assim, aqueles que vivem têm um sorriso no rosto, porque sabem que tem uma promessa de Deus. São fiéis, continuam frequentando suas sinagogas, continuam no Muro das Lamentações, dia após dia, crendo, esperando, apesar da cegueira, esperando a volta do seu Messias, a vinda do seu Messias. Estão esperando. E olhar para essas pessoas foi um choque, uma ferida para mim. E eu lembro que no último dia nós fomos tomar um café num lugar ali próximo, porque foi a única manhã livre que nós tivemos. E nós fomos para um café bem próximo do Airbnb onde nós estávamos. E nas ruas tem espalhado cartazes daqueles reféns que estão lá até hoje. Então, por todas as ruas você vê o cartaz daqueles reféns que estão lá, na faixa de Gaza. Tem um rostinho de cada um deles. Em alguns lugares, algumas lojas, você vê que tem alguns rostinhos adesivados. Não são todos, mas alguns. Você percebe que eles conhecem, muito provavelmente, aqueles donos de restaurantes, aqueles donos de hotel. Eles conhecem aquelas pessoas. E essa manhã do café foi tão difícil para mim, porque eu comecei a observar aqueles que estavam nos servindo. Eram 2 irmãos, eles eram iguais. E eles estavam servindo, mas você via aquele olhar lá no fundo, dolorido. Sabe quando você olha além daquilo que você está vendo de verdade? Você está olhando a alma, você não está olhando a expressão. Eles foram muito gentis, mas havia uma dor. E eu fiquei olhando, fiquei tentando entender. E daqui a pouco de novo o Espírito Santo: olha o adesivo. E a hora que eu olhei o adesivo, era uma outra pessoa, muito parecida com eles. Eu falei: meu Deus, provavelmente é irmão, é primo, é igualzinho a eles. Eles estão esperando a volta, sem saber se ela vai acontecer. Pessoas que estão sendo feridas, que estão sendo rejeitadas, debaixo de pavor, terrorismo verdadeiro, estão sendo odiados. Só que, como eu falei,
À medida que você conhece o Senhor, as Escrituras, você passa a amar o que o Senhor ama. Então o meu coração se compadeceu por aquelas vidas, aquele povo que o Senhor ama, que estão sofrendo e não estão, queridos, distantes de nós. É só fisicamente, é só geograficamente, mas nós seremos um dia. O Senhor tem a mesma promessa para os judeus e gentios, e Ele vai unir nós, todos nós. Nós seremos um. E o Senhor está contando comigo e com você, para que possamos esperar e apressar a sua volta, que o leão da tribo de Judá venha para reinar verdadeiramente. Ele vai entrar, e o que mais nos tocou naqueles dias, querido, foi olhar para o lugar onde Ele vai pisar os pés, fisicamente. Não é um texto, é uma verdade, uma realidade. O Monte das Oliveiras, Ele vai pisar os pés. Lá tem uma porta dourada que eles tentaram lacrar de todas as formas, né? Por ela que Ele vai entrar. 2 lugares mais fortes que nós visitamos lá, o Monte das Oliveiras, onde Ele vai pisar o pé, e Megido, o lugar do Armagedon. É um vale que você perde de vista. Lá vai acontecer a batalha final. Lá as nações serão reunidas, e você olhar para aquela realidade e dizer: vai ser aqui. É real. Ele vai voltar neste lugar. Ele vai reinar daqui. E nós iremos lá para honrá-lo, para adorá-lo. Todos nós chegaremos lá. Eu quero estar lá? Quero. Quero estar bem pertinho? Queria. Mas nós temos essa expectativa. Então, queridos, eu fiz essa introdução para falar para você de um povo que tem espírito, alma e corpo como eu e você, que está cego, está debaixo de um momento que o Senhor permitiu que assim estivesse, mas que precisa do nosso amor. E nós seremos, entenda bem, perseguidos também, porque a igreja de Jesus vai proteger Israel, vai orar por Israel, porque essa é a nossa comissão, porque nós causaremos ciúmes no povo que o Senhor escolheu. Agora vem, filho, vem trazer um entendimento do plano do Senhor para esse povo. Amém? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Gênesis 12. Pessoal, é muito importante essa introdução que a Dani trouxe, porque isso ajuda a gente a visualizar, não apenas como uma teoria ou uma doutrina que a gente vai percorrer ao longo da palavra, mas entender que tudo que nós estamos falando aqui são coisas reais. E todas as vezes que a gente fala sobre Israel, um espírito de indiferença cai sobre nós, porque normalmente essas coisas não têm a ver com a nossa vida aqui e agora. E normalmente a gente tem uma leitura da palavra de Deus e das Escrituras sempre, a Dani falou disso, uma aplicação pessoal. Então tudo que é Israel você substitui pelo seu nome, e amém. A Bíblia tem aplicações pessoais para nós, sim. Mas sinto lhe informar que a palavra de Deus não foi escrita para você, alecrim dourado. A palavra de Deus é a revelação da vontade e do caráter de Deus. E todas as vezes que a gente olha para esse livro, antes da gente sair querendo achar aplicações muito específicas para nós, a gente precisa se aproximar desse livro sabendo que aqui está a vontade do Senhor e que a gente precisa se aproximar dela
e se alinhar com ela, amém? Então vamos ler Gênesis 12, do 1 ao 3. Diz assim: E o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Amém? Esse é um texto conhecido, mas normalmente, como que a gente ouve esse texto? A gente lê, começa lendo do 1 ao 3, mas a gente se empolga mais a partir do verso 4, quando a palavra vai dizer que partiu, pois, Abraão sem saber para onde iria, né? E a gente tem aquelas palavras de: tenha fé no seu chamado, o Senhor está te empurrando para o seu destino, seja como Abraão, não sabia para onde Deus estava levando ele, e foi e seguiu. Amém? Amém? Amém, é verdade, né? Mas a gente perde um texto extremamente profundo das Escrituras, que é essa porção que a gente leu, que é a promessa de Deus para Abraão. E Deus faz uma promessa para Abraão, e essa promessa contém alguns itens muito importantes. Deus está prometendo aqui para Abraão uma terra muito específica. Ele está prometendo uma nação, que ele vai fazer de Abraão uma grande nação, que ele vai ser o pai de muitas pessoas, e que a partir dessa nação que o Senhor iria formar a partir de Abraão, uma bênção seria dada para todas as nações, todas as famílias da terra. Então essa promessa é o que a gente chama de promessa tríplice. E a partir dessa promessa aqui, a gente vai ver o desenvolvimento do plano de Deus ao longo das Escrituras. A questão é que quando a gente olha para as Escrituras, a gente vai ver uma narrativa única. Então às vezes a gente lê o livro de Gênesis, a gente lê o livro de Salmos, a gente lê Mateus, enfim, e a gente não consegue perceber como que esses livros estão unidos e como que eles contam uma única história. E a questão é: a Bíblia conta para nós uma única narrativa, e essa narrativa vem de uma promessa que o Senhor estabeleceu. Porque a história de Deus no meio da humanidade, ela se divide em criação, queda, redenção e consumação. E aí a gente vai ver que lá em Gálatas, Paulo vai dizer que o Senhor, ele pré-anunciou o evangelho a Abraão. Mas quando a gente fala de evangelho, a gente já pensa em Mateus, Marcos, Lucas e João. Como que Deus pregou o evangelho lá para Abraão? E a resposta está lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, quero que você abra comigo. Gênesis 3,15 diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui a gente tem o relato que está vindo logo depois da queda, e o Senhor está liberando juízos, e Ele está falando as consequências do que ia acontecer com a humanidade agora que eles tinham pecado. E a gente chega nesse verso, que é o verso 15, e aqui a gente tem a primeira promessa messiânica. E aqui o que Deus está falando? Que embora o homem tenha caído, e embora o homem tenha pecado, e agora a comunhão que ele tinha com o Senhor foi quebrada, o Senhor iria prover um meio para que esse homem fosse inserido novamente na comunhão com Deus, que esse homem fosse inserido novamente no plano de Deus e as coisas voltassem a ser como eram. Então aqui a gente tem brevemente criação, queda e o início do plano da redenção. E o plano da redenção é essa história que está acontecendo desde o momento em que o homem caiu até o momento em que o Senhor Jesus voltar para a terra. Amém? Estão comigo? Glória a Deus. E aqui no verso 15, o Senhor está falando o seguinte: que entre Eva e Satanás existiria hostilidade.
Ele está falando que a descendência, a semente de Satanás, estaria em constante inimizade com a descendência da mulher, com a semente da mulher. Ele está falando sobre esse contexto de guerra que seria travada entre Satanás a partir daquele momento da queda e o povo de Deus, os descendentes de Eva. Então, de acordo com essa profecia, a história que se desenvolve é a história do povo de Deus contra o povo de Satanás. E esse povo se levantando com fúria, com ira, com ódio em relação ao povo de Deus. Mas nesse verso também surge a promessa de que, embora Satanás ele fosse ferir o calcanhar do Messias prometido já em Gênesis 3, verso 15, o Messias iria esmagar a cabeça de Satanás. Ou seja, o Senhor está provendo uma solução para aquilo que tinha acabado de acontecer. É por isso que lá no Novo Testamento Paulo vai falar que Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Gálatas 3, 8 e 9, você não precisa abrir, diz assim: e a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os gentios pela fé, anunciou com antecedência a boa notícia a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações. Desse modo os da fé são abençoados juntamente com Abraão, o homem que creu. Então basicamente a promessa que o Senhor faz para Abraão em Gênesis 12, ele está falando: Abraão, eu vou te dar uma terra muito específica. E depois lá em Gênesis 17 e 18 o Senhor vai falar exatamente as dimensões dessa terra. Então esse papo de que Israel nunca teve direito a essa terra é mentira, porque a palavra de Deus diz exatamente onde essa terra deveria estar. O Senhor promete uma nação, e o Senhor promete uma bênção que se estenderia a todas as nações da terra, por conta dessa nação que o Senhor estava iniciando, para então dar início ao seu plano de redenção. E por que é importante a gente falar sobre isso? Porque ao longo da história, e como a gente falou, a promessa de Deus envolvia essa hostilidade em relação ao descendente, e esse descendente viria dessa nação que o Senhor especificamente apontou a partir de Abraão. A gente tem muita controvérsia em relação a Israel. Israel é um tema extremamente controverso até hoje. Você não precisa de muito esforço para isso, para saber disso. Só que ao longo da história, depois do ano 70 depois de Cristo, a gente tem a destruição de Jerusalém e os judeus foram dispersos pelo mundo. Então ao longo de quase 2000 anos de história, a gente não tinha uma nação específica, a gente não tinha um povo na terra de Israel especificamente. E aí a teologia tem que trabalhar com essas coisas, a teologia tem que trabalhar em cima da realidade de que a palavra afirma muitas e muitas palavras e promessas em relação a Israel, mas como que essas promessas vão encontrar o seu cumprimento se a gente não tem essa nação mais existindo? E é daí que surge o que a Dani até falou aqui, a teologia da substituição. Então isso é a teologia tentando fazer um esquema para que as promessas de Deus encontrem um sentido, já que a gente não tinha uma nação. Então a gente tem essa questão onde o Novo Testamento, a igreja, os gentios, eles são o Israel de Deus, ou o Israel espiritual. E a gente não tem mais então promessas específicas para um povo específico, uma etnia específica, mas então a gente substitui tudo isso e faz uma nova interpretação, uma nova aplicação para um novo povo, que são os gentios, nós, as nações. E aí, de outro lado, a gente tem algo mais recente, que é o que a gente chama de dispensacionalismo, que é uma outra teologia que ela está no oposto da teologia da substituição, que ela vai dizer que na verdade existem dois povos, existe Israel e existe a igreja, que são gentios. Então agora a gente está no período da dispensação da igreja, segundo essa linha, e nessa dispensação o Senhor está trabalhando apenas com as nações, e aí no fim dos tempos o Senhor retira a igreja da terra, e aí o Senhor volta a trabalhar com
é Israel. Isso é o dispensacionalismo. Mas o que eu quero apresentar para vocês aqui é o que a gente chama de teologia da promessa, que é a gente entender que, na verdade, todas as promessas de Deus para Israel, elas continuam, e que no decorrer da história, os gentios são incluídos, enxertados em Israel. Os gentios se tornam participantes, co-herdeiros de todas as promessas, de todas as bênçãos, mas nós continuamos tendo dois povos distintos em natureza, mas que agora em Jesus eles são iguais em propósito, em missão e herança das promessas de Deus. Amém? Amém. Vamos continuar aqui. Quero que você abra a sua Bíblia em 2 Samuel 7. A gente vai ler do 12 ao 16. Segunda Samuel capítulo 7, 12 ao 16 diz assim: Quando os teus dias se completarem e descansares com os teus pais, providenciarei um sucessor da tua descendência que procederá de ti, e estabelecerei o reino dele. Ele edificará uma casa ao meu nome, e para sempre estabelecerei o trono do seu reino. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Caso venha cometer alguma transgressão, eu castigarei com castigos humanos e com açoites de homens, mas não retirarei dele o meu amor fiel como fiz com Saul, a quem tirei da tua frente. Mas a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, e o teu trono será estabelecido para sempre. Ao longo do Antigo Testamento, a gente vai ver que a promessa que o Senhor fez para Abraão lá em Gênesis 12, ela continua. Então a gente vai ver a formação de Israel como nação, e o Senhor trazendo, ampliando o entendimento a partir dessa nação. E aí a gente chega num personagem muito importante do Antigo Testamento, que é o rei Davi. E Davi, ele tinha um desejo de construir uma casa, uma habitação para o Senhor. E aí Davi está lá cheio de vontade de construir essa habitação para o Senhor, essa casa para o Senhor. E o Senhor fala assim: Davi, é o seguinte, a sua mão está muito suja de sangue, então você não vai construir essa casa, você não vai edificar essa casa para mim, mas o seu descendente vai. E aqui eu quero abrir um parênteses, porque todas as vezes que a gente tem uma profecia na Escritura, ela sempre vai ter uma aplicação imediata, mas ela sempre vai ter uma aplicação futura. Então a gente tem uma profecia com uma aplicação imediata aqui, que é o caso de que Salomão edificou esse templo. Salomão foi quem o Senhor escolheu para edificar essa casa de habitação para o Senhor. Mas a gente sabe que quando o texto está falando, ele edificará uma casa ao meu nome, e para sempre estabelecerei o trono do seu reino, esse sempre, esse trono eterno, está falando de um descendente que ainda viria, e que não era necessariamente Salomão. Então aqui em Davi a gente tem uma expansão da promessa que o Senhor tinha feito para Abraão lá em Gênesis 12. Porque aqui agora, além de uma terra, de um povo, de uma bênção para todas as nações, o Senhor está falando que Ele vai estabelecer um trono, uma dinastia, e que esse reino será estabelecido para sempre. E que a gente sabe que o cumprimento disso aponta para Jesus. Abra comigo lá em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, verso 32 ao 33 diz assim: Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e seu reino não terá fim. Aqui no Novo Testamento a gente começa a entender que aquela promessa de um povo, de um descendente prometido lá em Gênesis capítulo 3, e que vai se desenvolvendo ao longo do Antigo Testamento, vai encontrar o seu ápice no Novo Testamento na pessoa de Jesus, porque Jesus é o Messias, amém?
Glória a Deus. Só que a questão e a tensão que envolve Israel é principalmente como que a gente vai lidar com a questão de uma nação específica e o restante de todas as nações. Porque como a gente falou, a partir do momento que o Senhor estabeleceu essa promessa para Abraão, Ele promete que haveria controvérsia sobre esse tema. É por isso que lá em Gênesis 12 o Senhor vai falar: eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Porque essa promessa em relação a um povo distinto de todas as outras nações causaria controvérsia em todos os outros povos. É por isso que desde a formação da nação de Israel, nos tempos bíblicos e até hoje, a gente vai ver que o povo de Israel sempre está sofrendo muitos ataques, ódio, perseguição. O povo de Israel, ao longo da história, e na história moderna também, sofreu mais de 50 tentativas de genocídio. Qual outro povo sofreu tudo isso? Mas o plano do Senhor era estabelecer uma nação e a partir dessa nação estender a redenção e a salvação para todas as nações. O plano do Senhor era eleger uma nação dentre todas as nações. E a partir dessa nação, o Senhor iria trabalhar em toda a história para levantar o seu descendente, o Messias prometido, que iria resolver toda aquela questão da queda. Efésios 2, do 11 ao 13, diz assim: portanto, lembrai-vos de que no passado vós gentios por natureza, chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita pela mão de homens, estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longes, viestes para perto pelo sangue de Cristo. E aí a gente vê que a partir da nova aliança, e a nova aliança que já tinha sido prometida no Antigo Testamento, a gente vai vendo que o Senhor vai incluindo os gentios, que são todas as nações, no seu plano. Só que as nações, elas não são um tema só do Novo Testamento, porque o que o Senhor planejava é que todas as nações fossem alcançadas pela redenção e a salvação que é oferecida pelo Senhor Jesus já no Antigo Testamento. Por quê? Porque quando a gente olha Gênesis 12, que a gente leu, o Senhor está falando dessa promessa para Abraão. Mas em Gênesis 11 a gente tem toda a questão da Torre de Babel e a confusão ali que o Senhor traz e a formação das nações acontece. E isso parece que o Senhor estava trazendo confusão para que as nações não se juntassem e tramassem contra o Senhor. Mas a partir do momento que o Senhor estabelece o plano da promessa, Ele levanta Abraão e Ele começa a formar a nação de Israel, o que Ele estava fazendo na verdade era um plano que ia trazer de volta todas as nações para dentro do plano de Deus. Então lá em Atos, no capítulo 10, a gente vai ver que pela primeira vez o evangelho é pregado aos gentios. Lá em Atos capítulo 10, o Espírito Santo é derramado no meio dos gentios, e os discípulos, que eram todos judeus, eles ficam espantados porque eles veem os gentios recebendo o Espírito Santo e falando em línguas da mesma forma que eles tinham recebido lá em Atos capítulo 2. E aí surge uma comoção no meio deles, porque eles não sabiam direito o que fazer com aquilo. Mas a partir daquele momento, o evangelho começa no meio dos e a salvação é oferecida a eles. Lá em Atos 13, a gente tem a primeira viagem missionária que vai acontecer, e eles estão ali numa reunião de adoração e oração, e o Espírito Santo separa alguns homens para enviá-los. E aí eles começam a pregar o evangelho para os gentios, e aí em Atos 15, eles precisam fazer um concílio para decidir como que eles vão lidar agora com a questão dos gentios entrando na promessa que antes era reservada somente aos judeus. E aí quando eles se reúnem lá em Atos capítulo 15, Tiago se levanta e ele fala o seguinte: olha, o evangelho está sendo pregado agora no meio dos gentios, e isso é o que foi profetizado pelo profeta Amós, quando ele vai falar que naqueles últimos dias o Senhor viria
e restauraria a tenda caída de Davi. E o que é a tenda caída de Davi? É a casa de oração, que o Senhor profetiza lá em Isaías 56, quando ele fala: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Desde o princípio, o plano de Deus é que todas as nações fossem incluídas no seu plano, mas esse plano começa com Israel, e esse plano se expande para as nações, mas ele volta para Israel no fim dos tempos. E é interessante porque quando a gente olha para a figura do tabernáculo de Davi, a gente vê a figura de uma pessoa muito especial, que é Obed-Edom. Obed-Edom era um gentil. E quando eles perdem a arca da aliança, eles perdem a arca da presença de Deus, e Davi tem o plano de trazer a arca de volta para Jerusalém, a arca precisa ficar por algum tempo na casa de Obed-Edom, um gentil. E enquanto a arca ficou na casa de Obed-Edom, a palavra vai dizer que Obed-Edom foi muito abençoado por conta da presença de Deus na casa dele. E é interessante porque a Bíblia vai mostrar para nós essa junção de judeus e gentios, não apenas no Novo Testamento, mas em toda a palavra. Porque a gente vê a união de um judeu e um gentil no tabernáculo de Davi, quando Obed-Edom recepcionou a arca da presença de Deus. Depois a gente vai ver Hirão sendo um financiador da construção do templo de Salomão, sendo um gentil que tinha amizade com Salomão, e ele oferta e ele manda recursos para que a construção do templo acontecesse. Depois a gente vai ver Zorobabel e Ciro sendo também uma parceria de judeus e gentios para que a reconstrução do templo acontecesse. Ou seja, essa figura dos judeus e gentios cooperando para que o plano de Deus avance na terra não é uma coincidência, é algo planejado pelo Senhor. Sabe, meus amigos, eu sei que essa é uma palavra que ela parece densa, muito teológica, que não tem muito a ver com a nossa vida. Mas como eu falei no início, a gente precisa entender que a Bíblia não é apenas um manual de perguntas e respostas para conduzir a nossa vida. Ela é isso também. Mas se a gente pensar quantas alianças o Senhor tem com o Brasil, quantas alianças o Senhor tem com os Estados Unidos, com o Japão, a gente tem promessas para as nações, mas quantas alianças o Senhor tem com Israel? Está aqui. O Deus que nós servimos é o Deus de Israel. O Deus que nós adoramos, o Deus que nós nos relacionamos, e o Deus a quem nós pregamos às nações é o Deus de Israel. E eu sinto que nesse tempo é como se o Senhor estivesse trabalhando com os gentios, como se nós fôssemos Obed-Edom, aonde a presença do Senhor, ela veio sobre os gentios, ela está conosco. E como Paulo vai falar, os gentios são responsáveis por provocar ciúmes em Israel. E essa presença está na casa de Obed-Edom, mas daqui a pouco essa presença vai retornar para o lugar onde ela tem que estar, em Jerusalém, que é onde o Senhor Jesus vai vir e vai governar todas as nações. Para encerrar, eu quero ler 2 textos, que está lá em Romanos capítulo 11. Romanos 11, do 1 ao 5, diz assim: pergunto então, por acaso Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque eu mesmo sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, ao qual conheceu de antemão. Ou não sabeis o que a Escritura diz sobre Elias, como lhe fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e destruíram os teus altares, só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Mas qual é a resposta divina para ele? Reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal,
Assim, pois, também no tempo presente restou um remanescente segundo a eleição da graça. Ainda no capítulo 11, a gente vai ler o verso 25 e o 29, do 25 ao 29, que diz assim: Irmãos, não quero que ignoreis esse mistério, para que não sejais arrogantes. O endurecimento vem em parte sobre Israel até que chegue a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: o libertador virá de Sião e desviará de Jacó as impiedades. E esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles são na verdade inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. O que o Senhor está dizendo para nós aqui é que Ele não abandonou o seu povo. Quando a gente abraça teologias como a teologia da substituição, a gente coloca em xeque o caráter de Deus. Porque se Deus prometeu algo para um povo específico, e em determinado momento do caminho o Senhor fala: não, eu não tenho mais nada a ver com esse povo, agora eu vou trabalhar com as nações. Como que nós podemos confiar na fidelidade de Deus? Deus permanece fiel à sua palavra e às suas alianças. É isso que Paulo está falando. Deus não rejeitou o seu povo. E o nosso papel como gentios é orar por esse povo, entender o papel desse povo no plano de Deus. Como eu falei no começo, a gente às vezes tem uma necessidade de tornar tudo sobre nós. Então a gente vem para um culto como esse aqui, um culto de jovens, e a última coisa que o jovem quer saber é de Israel. Ele quer arranjar uma namorada, ele quer arranjar um trabalho, quer passar no vestibular, essas coisas, né? Da vida real. O que eu tenho a ver com Israel? O que eu quero saber de Israel? E aí a gente passa a nossa vida e a nossa vida cristã tão preocupados com os nossos problemas, com as nossas questões, mas ninguém está preocupado com o problema de Deus. E o problema de Deus é fazer com que as promessas dele se cumpram na terra. E quando o texto fala sobre a plenitude dos gentios, ele está falando sobre a plenitude de todas as coisas. A plenitude dos gentios vai envolver a totalidade dos gentios que precisam ser salvos por meio da pregação do evangelho. A plenitude dos gentios vai falar sobre a plenitude de maturidade da igreja cumprindo a sua vocação, o seu chamado, a pregação do evangelho a todas as nações. Mas a plenitude dos gentios também vai falar sobre a plenitude do mal vindo sobre a terra. E quando a gente fala sobre a plenitude do mal, a gente está falando sobre perseguição, martírio, grande tribulação. Meus amigos, se a grande tribulação começasse agora, a gente não estaria nem um pouco preparado. Porque se a perseguição começasse agora, será que a gente tem se alinhado com a palavra de Deus a ponto de... Um exemplo, em Mateus capítulo 24, quando Jesus está pregando o seu sermão profético, ele está falando sobre esses dias de tribulação sobre a terra. E ele fala assim: para aqueles que estiverem em Israel, orem para que a fuga de vocês não aconteça no sábado e nem no inverno. Qual foi a última vez que nós oramos por isso? Nesses últimos dias, com todo esse conflito acontecendo lá em Israel, eu tenho orado na frente da TV, ali assistindo o noticiário, e pensado, não é nem um pouco perto do que a palavra diz sobre o que vai acontecer realmente no fim dos tempos.
Porque a perseguição das nações e a fúria, a ira das nações contra Israel, porque Israel é o método que Deus usa. A palavra vai falar que o Senhor colocou Israel como luz para os gentios. Israel é o método de Deus. E se a gente trata isso como qualquer coisa, ou como algo distante da nossa fé, a gente precisa se alinhar logo com a palavra de Deus. Porque a perseguição que vai se iniciar contra Israel, e não é que vai se iniciar, já está aí. A onda de antissemitismo, antisionismo é muito grande já. E o que vai começar em relação aos judeus, em relação a Israel, isso vai se estender para a igreja. Porque eu creio que nos últimos dias o Senhor vai realmente renovar a mentalidade da igreja em relação às promessas dele para Israel. Amém? Mas à medida em que a gente se alinha com isso, a perseguição também vai vir sobre nós. E é nosso papel interceder por esse povo, clamar por esse povo, orar pela salvação dos judeus. No final do livro de Atos, quando Paulo está escrevendo, ele está falando: eu estou preso por conta da promessa de Deus. Ele está falando da promessa de Deus em restaurar a esperança de Israel. Meus amigos, isso precisa cair como um temor no nosso coração, como um clamor no nosso coração, orando por esse povo, entendendo que nenhuma promessa de Deus vai ficar sem o seu devido cumprimento. Amém? Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu trouxe essa instrução da melhor maneira que eu pude, mas a minha oração não é que você se torne um especialista a respeito das promessas de Deus, embora isso seja muito importante. Mas o meu desejo é que a gente possa se alinhar com os planos de Deus, entendendo o nosso papel como igreja gentílica, entendendo o nosso papel como igreja nas nações, orando pela igreja em Israel, cobrindo esse povo em intercessão. Talvez esse tema você nunca tenha tido contato com ele, ou talvez já tenha tido, mas queridos, a gente precisa entender a realidade disso. Como a Dani falou aqui, são pessoas reais. São pessoas reais que têm sofrido e que muitas delas têm morrido sem reconhecer que Jesus é de fato o Messias. E nós precisamos orar para que a igreja messiânica presente em Israel possa cumprir a sua parte da grande comissão também. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós amamos, Senhor, a sua palavra, as suas promessas. Jesus, tu és o Messias esperado. E nós te agradecemos pela revelação que o Senhor concedeu a nós, Deus, como gentios, enxertados, Senhor, na promessa, enxertados na videira verdadeira. Senhor, nós clamamos para que nesses dias o Senhor venha trazer um clamor sobre a igreja nas nações em relação a Israel, em relação ao teu povo judeu. Senhor, o Senhor prometeu a Abraão uma nação, uma descendência, uma bênção para todas as nações, e nós sabemos que nenhuma das suas promessas ficarão sem cumprimento, Senhor. Senhor, nós não cremos na teologia da substituição,
Nós não cremos que o Senhor rejeitou Israel. Nós não cremos que o Senhor rejeitou o seu povo. Senhor, nós nessa noite nós reafirmamos que nós cremos naquilo que a sua palavra diz. Nós cremos nas suas promessas. Nós cremos nas promessas em relação a Israel. E Senhor, nós queremos cooperar com a sua vontade na terra nesses dias. Senhor, que nesses dias que antecedem o seu retorno, nós possamos ver um povo entre as nações que clama ao Senhor, Deus, pela salvação de Israel, que clama, Senhor, pela plenitude de Israel, enquanto a plenitude dos gentios avança em toda a terra. Senhor, eu oro pelos meus irmãos aqui. Eu oro para que o Senhor venha nos despertar de todo o sono espiritual. Eu oro para que o Senhor venha tirar de nós o espírito de indiferença, o espírito de torpor, o espírito que nos leva, Senhor, a essa indiferença em relação à sua palavra. Senhor, nós cremos em todas as alianças que estão na sua palavra. Nós cremos em cada promessa que o Senhor disse. Nós cremos em toda a mensagem de todos os profetas do Antigo Testamento, reafirmada por Jesus, reafirmada pelos apóstolos. Senhor, nós somos a igreja em todas as nações, e nós queremos entrar em concordância com aquilo que a sua palavra diz. Senhor, nós cremos na sua palavra. Senhor, assim como Paulo, nós nos unimos à esperança da promessa, a esperança de Israel, Senhor. Senhor, nós oramos para que nesses dias, enquanto os olhos da igreja se abrem, enquanto nós rejeitamos todo espírito de engano em relação às promessas, enquanto nós nos levantamos e rejeitamos todo o engano em relação a Israel, Senhor, nós oramos também para que o Senhor retire o véu do seu povo, sejam os judeus na terra ou os que ainda estão dispersos nas nações. Senhor, nos levanta para interceder por esse povo. Senhor, coloque em nós um clamor como de Jeremias, que lamentava por Jerusalém. Senhor, nós nos unimos ao seu clamor de Mateus 23, quando o Senhor disse: eu não voltarei a essa cidade até que eles venham a dizer: Baruch haba b'shem Adonai, bendito é o que vem em nome do Senhor. Ó Senhor, retira de nós, Deus, toda indiferença. Nós queremos ser cooperadores contigo, Espírito Santo. Nós queremos nos importar com aquilo que é importante para o Senhor. Nós queremos amar aquilo que o Senhor ama. Nós queremos nos preocupar com aquilo que o Senhor se preocupa. Nós queremos amar aquilo que o Senhor ama. Ó Senhor, vem sobre nós nesses dias. Senhor, que essa revelação, que essa verdade possa soprar sobre a tua igreja, Senhor. E nós aproveitamos esse tempo também, Deus, para orar por tudo que tem acontecido em Israel nesse tempo. Senhor, nós oramos por paz sobre aquela nação. Nós sabemos que o Senhor guarda o seu povo, mesmo em meio à tormenta. Nós oramos, Senhor, pela igreja em Israel. Senhor, nós oramos pelo Escher, pelo Ariel, pelo Ron Cantor, pelo Dan Juster. Senhor, guarda a sua igreja naquela nação. Fortalece o seu povo naquela nação, Senhor. Enche-os do seu Espírito Santo, para que eles possam cumprir a grande comissão nesse tempo. Ó Senhor Jesus, derrama ousadia na igreja em Jerusalém e em Israel. Senhor, nós oramos pela sua igreja espalhada em todas as nações. Senhor, nós oramos para que o Senhor possa, nesses dias de tanto sofrimento, de tanta incerteza,
encher o nosso coração de expectativa. Senhor, nós sabemos que as coisas vão piorar, mas nós cremos que a solução virá. E a solução vai descer no Monte das Oliveiras. E naquele dia, todos os joelhos vão se dobrar, menos um. Toda a língua vai confessar, mas uma boca estará fechada, é a sua, Senhor. O Senhor estará de pé em cima do Monte das Oliveiras. Senhor, nós cremos no cumprimento das suas promessas. E nós declaramos o nosso alinhamento com a sua palavra, Senhor. Ó, Espírito da intercessão, caia sobre nós aqui. Nos leva, Senhor, a clamar, a interceder por esse povo, a interceder por essa terra. Começa a orar no seu lugar. Se você não tem as palavras corretas, começa a pedir para o Espírito Santo, para que Ele coloque no seu coração esse clamor, para que Ele imprima no seu interior um clamor por Israel. Ó Senhor, vem sobre nós, vem sobre nós, em nome de Jesus.